Vem aí o terceiro Beef and Milk Conference 2023, 7 e 8 de julho. Palestrantes confirmados: Dr. Moza Fonseca, da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos. Dr. Aquiles Vieira, da Merck, também nos Estados Unidos. Dr. Elias Facuri, da UFMG. Dr. Eduardo Bastos, da Minerva Foods My Carbon. Dr. Tiago Bernardino de Carvalho, do CEPEA. Dr. Paulo César Rocha Araújo, da Futura. Dr. Jonathan Ma, diretor do grupo Arauná. Dr. Leandro Sâmia, da UFMG. Dr. Newton Cardoso Júnior, deputado federal. Dr. Ricardo Alves, da Futura. E Dr. Antônio Último, da UFMG. Não perca! 7 e 8 de julho de 2023, terceiro Beef and Milk Conference. Venha participar conosco. Boa tarde, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Agradecer o pessoal da Futura, o pessoal do CMC aí pelo convite. Mas espero no futuro poder estar aí com todo mundo, poder debater esse tópico que é algo que a gente está aprendendo a mexer, que a gente já trabalha há algum tempo aqui, mas vai ser muita coisa para ser aprendida aqui. A ideia é poder trazer as coisas que a gente faz aqui nos Estados Unidos. Trabalho com macho leiteiro, a gente vai ver agora na apresentação, e tentar aprender o que eles têm feito aqui nos últimos anos. Essa semana agora eu estava num congresso de zootecnia aqui dos Estados Unidos, e nós tivemos um simpósio só para falar desse tipo de animal. Então é algo assim, por mais que a gente já produza há vários anos aí, o interesse tem crescido muito grande, a gente vai ver por que aí, e eu vou tentar trazer também um pouquinho de algumas coisas que eu tive a experiência e que eu vejo que talvez está acontecendo um pouquinho no Brasil, e é isso, ter uma visão geral. A ideia os sistemas são diferentes, a indústria aqui nos Estados Unidos já é uma indústria mais madura, a gente está passando uma indústria que está crescendo ainda no Brasil, então é tentar aprender com o que eles fazem hoje e ver o que dá certo, o que não dá certo e aplicar para o nosso sistema aí no Brasil. Então tem bastante coisa legal, a ideia é mais uma visão geral, e espero que vocês aproveitem, espero que isso possa gerar perguntas, possa gerar interesse, e que a gente possa interagir aí, bater um papo aí no final, tá bom? Se a gente, uma das associações de gado aqui dos Estados Unidos, eles fazem uma auditoria em frigoríficos, geralmente a cada 5 anos. Então aqui a gente vai do lado esquerdo para o lado direito, a gente tem os resultados de 2000, 2005, 2011 e 2016. O que a gente via, assim, lá em 2000, 7% dos animais que eles auditavam nas plantas frigoríficas era holandês. De 2000 para 2005, saiu de 7 para 8,5%. Então, a gente teve um crescimento de 1,5%. De 2005 para 2010, ali, que o dado foi publicado em 2011, o mesmo 1,5%. Quando a gente olha de 2011 para 2016, o mesmo intervalo de 5 anos, a gente cresceu, a gente vinha de 1,5%. Mas de 2010 para 2016, a gente teve um crescimento aí de 60%, ou 6 pontos percentuais. O que estava acontecendo aqui? Lembra, vamos voltar de novo. Preço do bezerro muito caro, rebanho diminuiu, o pessoal começou a querer ter mais uma atenção maior para os animais de macho leiteiro, que era uma fonte de bezerro barato, uma obra-prima, uma matéria-prima barata que tinha no mercado. É difícil falar, mas tem muita gente que ainda às vezes sacrifica o bezerro com um dia de vida, e a gente viu que com esse preço do bezerro um pouco mais caro, o fazendeiro de leite começou a segurar mais, e isso afetou o mercado. Então por isso que a gente teve um crescimento de 10%, subiu para 16%, e se a gente lembrar também, a gente está falando de porcentagem. Se eu tenho uma diminuição do rebanho leiteiro, do rebanho de corte em geral, o rebanho leiteiro vai subir em porcentagem também, mas isso é só para, estou falando só para gerar um contexto por trás disso tudo, para a gente ver o que aconteceu aqui. Vamos para a cadeia americana. Como que funciona a cadeia americana no geral? É algo bem semelhante ao que a gente tem no Brasil, né? A gente tem um rebanho de cria que é muito heterogêneo. De novo, a gente poderia passar uma apresentação só para falar de como funcionam os sistemas de cria aqui nos Estados Unidos.
esse sistema vai comercializar com leilões, vai para recria. Grande parte, por mais que às vezes a gente ache que o bezerro de corte aqui, ele sai da cria, vai para recria, a gente ainda tem aproximadamente 50% que vai para um tipo de recria. Essa recria pode ser 1 mês ou 12 meses, ela varia muito, mas a gente tem muita recria sendo feita aqui nos Estados Unidos. Depois, para o confinamento, é frigorífico, e ali do lado a gente tem esse rebanho leiteiro, e é isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Eu estou fazendo toda essa introdução para mostrar a relevância que esse sistema tem na produção geral aqui dos Estados Unidos. E que abastece esse sistema de gado de leite? A gente tem vaca de leite descarte, certo? E tem os bezerros que a gente vai levar para o confinamento. Vaca de leite descarte é algo bem interessante, porque, querendo ou não, por mais que esse gráfico mostre alguma variação, é algo consistente, tá? E esse é um negócio interessante que o rebanho o rebanho leiteiro tem para a cadeia como geral. Ele tem um nascimento também de bezerro consistente, um abate de vaca consistente. Então, ao contrário do rebanho de corte, que a gente tem estação de monta e estação de desmama, o rebanho leiteiro, ele abastece de forma consistente, bem mais consistente do que o rebanho de corte, o mercado nos Estados Unidos. As raças leiteiras hoje aqui nos Estados Unidos, grande maioria holandês, 85% holandês, aproximadamente 8% Jersey, e uns 6% que existem várias outras raças aí. Por que eu estou trazendo isso? A gente olhar o rebanho brasileiro, ainda ele é muito heterogêneo. Então, essa é uma grande vantagem que o rebanho americano tem versus o rebanho brasileiro. Tá? A gente tem uma raça que é predominante aqui, e essa raça é uma raça que tem sido selecionada por vários e vários anos, e a gente vai ver mais para frente que isso traz uma confiabilidade, uma consistência para o animal macho no confinamento também. Tá? A variação dos animais ela é muito pequena. Então, é muito bom para quem trabalha com confinamento de macho leiteiro e tem um rebanho de holandês pré-estabelecido que vai suprir essas necessidades com consistência e um animal uniforme, homogêneo. Nas vacas, geralmente, isso aqui é uma curiosidade, a gente brinca assim, quando a gente compara as vacas de leite com as vacas de corte, uma coisa que, assim, isso aí é para quem mexe com ciência da carne, não é minha área, mas eu já brinquei muito com alguns outros professores aqui, que aqui nos Estados Unidos a média de lactação do rebanho leiteiro é aproximadamente 2,7, de 2,5 a 3, mais menos que 3 lactações. Então a gente tem vacas leiteiras sendo abatidas muito jovens aqui. Isso pode ter uma oportunidade de produzir uma carne de um animal mais jovem, seria essa carne uma qualidade diferente? A gente não sabe, mas está aí, é algo que acho que algumas pessoas têm tentado explorar, mas muito pouco aí, só para mostrar que aqui a gente abate os animais de leite muito, muito jovens. Isso faz também que você tenha um avanço genético também muito grande nos últimos 50 anos, se a gente for pegar para trás aí. Se a gente pegar, tá bom, o que esse rebanho leiteiro contribui para a cadeia no geral? Vamos estipular, isso aqui o professor Dr. Schaefer da Universidade de Wisconsin fez esse cálculozinho e me mandou, até conversei com ele essa semana, a gente estava discutindo isso, se a gente pegar e fizer uma estimativa, que o intervalo entre partes de uma vaca leiteira ele vai ser 13%. Se a gente pegar tudo isso, só de bezerro leiteiro nascido nos Estados Unidos, ele vai abastecer 26%, vai representar 26% de todos os bezerros nascidos nos Estados Unidos, são bezerros de origem leiteira, tá? Quando corte e leite. Então, aproximadamente 30 milhões de vacas de corte, aproximadamente 9 milhões de vacas de leite. Então, esses 9 milhões vai representar aí aproximadamente 26% do total dos bezerros nascidos nos Estados Unidos. 53% fêmea, porque a gente tem um pouco de o uso do semi-sexado, então vai ter uma porcentagem um pouco maior de fêmea. Mortalidade na fase inicial desses animais, jogar uma média de 8%, a mortalidade no confinamento de 4%. Se a gente pegar que o holandês representa 85% do rebanho geral. E um outro dado interessante, e a gente vai falar no final, que aqui nos Estados Unidos nós temos diferentes qualidades de carne. E a maior delas é a carne prime. Os machos holandeses, eles aproximadamente aí 13% dos machos abatidos, eles vão para a carne prime. A gente vai falar da qualidade do animal holandês lá na frente. Mas a gente pegar todos esses dados e pegar
O macho holandês representa aproximadamente 14% dos machos confinados nos Estados Unidos hoje, o que é muito perto daqueles 16% que a gente mostrou lá em cima. Então, a gente vai ver, isso é consistente, vai variar de 13% até 17% aí. A gente acredita que aproximadamente 15% dos machos confinados nos Estados Unidos são machos leiteiros. Quando a gente junta isso com as vacas de descarte, as novilhas de descarte, a gente chega a um número que aproximadamente 1/5 da carne produzida nos Estados Unidos, ela vem de animais de gado leiteiro. Então, é um rebanho que representa muito para a produção total de carne nos Estados Unidos. E eu não sabia disso quando eu vim para os Estados Unidos, eu não sabia disso quando eu comecei a trabalhar com um gado holandês, e é algo assim que gerou muita curiosidade para mim na época, tá? É só para o pessoal ver que representa muito, por isso que a gente tem esse interesse crescendo a cada dia sobre isso. Eu falei disso já, mas são animais que têm uma consistência genética muito grande. Então, é muito fácil para mim predizer o que esses animais vão ganhar. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas essa consistência genética do holandês, ela é muito importante. Lá na Pensilvânia, onde eu estava estudando, tem um professor que tentou voltar na linhagem genética do gado holandês aqui nos Estados Unidos. E ele descobriu que aproximadamente acima de 90% do rebanho leiteiro nos Estados Unidos ele tem descendência de 3 touros. Então, assim, tem muita consanguinidade, mas ao mesmo tempo gera animais muito uniformes. Então, a consistência desses animais ela é muito grande, e esse é um dos maiores desafios que eu vejo quando a gente vai extrapolar o que está sendo feito aqui para o Brasil, né? O rebanho que a gente tem, ele é consistente? Então, assim, se eu vou tratar animais holandeses de uma fazenda que tem seleção de holandês já por muito tempo, tudo bem. Agora, a gente está pegando esse animal, o que é o macho leiteiro do Brasil? Ele é esse animal holandês ou é um animal cruzado? A gente tem zebu cruzado com holandês, a gente tem outras raças entrando. Então, assim, esses são alguns questionamentos que a gente tem que fazer e a gente tem que ponderar antes de aplicar tudo que a gente faz aqui para o sistema brasileiro, tá? Mas acredito que no futuro, com o avanço genético das vacas de leite no Brasil, a gente vai chegar ao ponto que teremos animais muito consistentes também, como a gente tem aqui nos Estados Unidos. O que a gente tem que lembrar? Que tudo começa com bezerro. Esse talvez é um dos pontos mais importantes que eu quero fazer aqui hoje, e é um ponto que eu sempre tento enfatizar muito. Não existe pesquisa feita nisso até hoje. Essa semana eu vou estar reunindo com o pessoal de uma empresa de colostro para que a gente tente desenvolver algum estudo com isso, porque a gente não sabe o impacto daquele primeiro dia de vida daquele animal na vida do bezerro depois. Então, a gente tem que lembrar que tudo começa com bezerro. Aquele bezerro que a gente vai tratar no primeiro dia de vida é o animal que a gente vai querer abater lá na frente. Então, a gente tem que lembrar disso, tá bom? Não podemos esquecer. Muitas vezes, as fazendas de leite aqui nos Estados Unidos, eles dão preferência para a fêmea, e tem motivo para isso, não está errado fazer isso. Só que você dar prioridade para a fêmea não significa que você tenha que esquecer do macho. Tá? Então, a gente tem que lembrar que a gente precisa tratar daquele animal macho também. Dar colostro certo, como tem que ser feito, cuidar daquele animal, tratar direitinho. A gente não sabe o impacto que aquele primeiro dia de vida vai ter no desempenho daquele animal, desempenho reprodutivo, desempenho de performance no confinamento. Eu visitei algumas fazendas de macho leiteiro apenas, de recria de bezerro leiteiro, e eles estão tratando o colostro por um período um pouco prolongado, e acreditam que isso está ajudando demais na diminuição de doenças daqueles animais. O quão isso é verdade ou não, a gente vai tentar investigar isso agora, e espero que na próxima oportunidade que eu for aí, a gente já tenha alguns dados preliminares sobre isso aí, mas é um campo que tem muito para crescer, e a gente tem que lembrar, aquele bezerro é o macho que a gente vai ter que abater daqui a uns dias. Então, vamos olhar lá para trás, vamos olhar para o bezerro desde o começo. Algumas considerações especiais que a gente tem aqui, que eu falei, alimentar o colostro, assim como a gente faz com as fêmeas. Muitas fazendas aqui, eles testam para ver a proteína no sanguíneo naqueles animais quando eles chegam na fazenda de recria. Eu vou mostrar daqui a pouco o sistema aqui, ele funciona da seguinte forma. Na Califórnia, principalmente, a gente tem as fazendas que chamam os calf ranch, eu vou mostrar daqui a pouco, e tem os confinamentos. Então, nós temos um sistema só de recria dos animais,
e um sistema de terminação de macho leiteiro. E geralmente, quando esses animais chegam, eles procuram testar se esse animal foi alimentado colostro ou não, pela forma de medir proteína na corrente sanguínea daquele animal. Então, algumas fazendas pagam premiação por isso ou só compram esse tipo de animal. Os animais aqui nos Estados Unidos, todos os machos, eles são castrados, ou pelo menos deveriam ser castrados. A gente brinca que a conta é muito simples. Você vai lá no bezerro, conta 1, 2, cortou, pronto, fez o serviço. Mas tem muita gente que acaba não fazendo. No dia a dia, essas fazendas são gigantes, são fazendas de 8 mil, 10 mil animais. Às vezes você tem 1.000 animais chegando por dia, um animal acaba passando sem castrar, quando aquele animal chega no confinamento, já não compensa tanto castrar muito aquele animal. Mas, por que isso é importante? Porque se esse animal chega inteiro no frigorífico, aqui a gente tem desconto, tá? A gente tem se ele passar sem castrar, ou você vai ter que gastar castrando ele novamente, ou então ele vai ter um desconto lá no abate por esse animal inteiro aqui nos Estados Unidos. Então, nós podemos utilizar implante, podemos utilizar o implante hormonal, que faz o animal ter uma performance melhor quando comparado com o castrado, mas infelizmente nós não podemos tratar isso no Brasil, e a grande maioria, eu acredito ainda que o macho inteiro é o melhor animal que a gente tem para trabalhar, a não ser que a gente receba bonificação no animal castrado, mas aqui a gente pode castrar, então, e pode usar o implante. Então, a gente, só para mostrar que aqui eu tenho que estar relembrando todas as vezes os produtores que eles têm que castrar o animal quando esse animal nasce na fazenda de leite. E também é importante sempre lembrar que esses animais eles precisam ser mochados quando chega na fazenda, para não ter problema de hematoma no futuro, de um animal machucar o outro dentro do confinamento. Então, isso são coisas que a gente sempre lembra. A questão na pré e pós-desmame que a gente fala, as fazendas têm que ter um estoque de colostro, ou sucedâneo, que seja de leite. O ambiente é um grande desafio nessa fase pré-desmama. O que acontece? O animal nasceu, com um dia de vida, ele sai da fazenda de leite e vai para o calf ranch. Ele chega no calf ranch, ele fica de um dia de vida, aproximadamente 7 a 8 semanas, a gente vai mostrar daqui a pouco, vou mostrar umas fotos para vocês, sendo alimentado leite, quando ele é feito o desmame. Então, ele fica ali 8 semanas, mais ou menos, em baias individuais. Da semana 9 à semana 16, eles vão para baias coletivas, e depois da semana 16, ou com aproximadamente 4 meses de idade, ele vai para os confinamentos, que é onde eu moro, na região que eu moro. A ideia, o animal chegou na fazenda de leite com seus 35 quilos, a ideia naqueles primeiros 56 dias é dobrar o peso daquele animal, e a gente vai mandar ele para o confinamento quando ele tiver aproximadamente seus 130 a 150 quilos, mais ou menos. Então, cada fase eu vou estar querendo dobrar de peso. Então, vou sair de 35 para 70, quando ele está nas baias individuais, de 70 para 140, mais ou menos, quando ele vai para baias coletivas, e aí com 140 eu vou mandar ele para o confinamento. Mais ou menos, para ter uma ideia aí, é claro, a gente sempre tem os dependes que vai variar de caso para caso, de fazenda para fazenda, que foi isso que a gente estava discutindo muito essa semana sobre isso, tá? Alguns pontos importantes, doença respiratória é algo que acontece muito, um experimento que a gente está fazendo com 1.200 animais, experimento muito grande, a gente está tendo muito problema com diarreia também, então são animais, aproximadamente 78% dos animais tiveram que ser tratados, então é um animal que exige um manejo muito grande, ele exige um cuidado muito grande, lembrando, aquele animal sai da fazenda de leite com um dia de vida apenas, e vai para essas fazendas de cria de bezerro de leite. E uma das coisas mais importantes, a gente conversou com o pessoal da Futura sobre isso, e eles trabalham muito com isso, eles já têm muita experiência com esse tipo de animal aí no Brasil, é fornecer dietas densas em nutrientes, dieta densa em energia, dieta densa em proteína, são pontos muito importantes que a gente tem que lembrar, que a gente tem que fornecer para esses animais o quão antes na vida deles. Eu vou mostrar também algumas coisinhas que a gente faz e vocês vão entender por que a gente quer fazer isso. Então, esses são os calf ranch que a gente fala, os ranchos de cria, né? Os animais chegam com um dia e vão para essas baias individuais, e aqui eles ficam aproximadamente 8 semanas. Recebem uma dieta aí que tem um pellet de proteína, um pouquinho de feno,
uma fonte de energia, geralmente milho, alguns utilizam trigo, depende da localização. Depois das 8 semanas nessas baias, eles são transportados para essas baias coletivas. Então, lembra, ele ficou lá de 35 a 70 quilos, mais ou menos, com 70 ele veio para cá e fica aqui até aproximadamente os 140 quilos, que é quando eles vão para os confinamentos lá no sul do estado, que é onde eu moro. Então, nessa fase de crescimento, o que a gente tem que evitar, tá? Muitas vezes por que eu falei lá atrás, lembra quando eu falei que aqui nos Estados Unidos ainda tem muita recria? Muitas dessas recrias, a ideia dessa recria é ter um ganho de corporal, digamos assim, barato. É evitar fazer o boi bolinha, dependendo, como o pessoal fala. Só que o macho leiteiro, principalmente esse macho holandês, ele já tem um crescimento esquelético muito grande, um animal de frame muito alto. Então, a minha meta é evitar que esse animal fique muito alto, evitar que esse animal cresça muito e depois ele fica muito ineficiente no confinamento. Então, no gado holandês, a gente quer fazer o que a gente chama, às vezes, de boi bolinha aí no Brasil. Então, eu quero tratar dietas altamente energéticas desde o início da vida desse animal. A gente tem que lembrar disso. Posso utilizar pasto, posso jogar esse animal numa dieta de alta forragem, feno, essas coisas? Pode, a gente tem que fazer conta. Acho que tudo depende da economia, do bolso, né? A gente sabe disso. Mas eu tenho que sentar e fazer conta. Só que a gente tem que lembrar que esse animal, muitas vezes, aqui no sistema americano, ele nunca nem viu pasto na vida dele. Então, se eu criei aquele animal naquela casinha, pus na baia coletiva, e ao invés de levar para o confinamento, eu solto numa pastagem, alguma coisa, eu posso. A gente tem que lembrar que esse animal tem que aprender a pastar, ele tem que aprender a comer no pasto, e eu tenho que evitar, eu brinco, a minha meta é evitar que eu crie esse animal aqui. Tá? Eu brinco, eu sou muito alto, tô pernudo, magrelo assim, tem uma barriguinha aqui, e eu brinco, eu falo com os meninos, eu falo assim, minha meta como nutricionista de macho holandês é evitar que um boi holandês se pareça comigo, tá? Eu quero fazer esse animal crescer, mas eu não quero fazer que ele fique pernalto. Então, eu quero pegar esse animal que a gente está vendo aí, que parece mais uma vaca de leite. É claro, isso aqui eu estou extrapolando, isso aí é um boi lá da Austrália que tinha mais de 2,10 de altura, se não me engano, mas é só para a gente brincar assim. O gerente da fazenda que eu trabalhava, ele falou assim, já chegou as modelos aqui, que ele falava que parecia aquelas modelos top model, que desfila aí, que só tem perna e anda assim. Ele falou assim, a minha ideia é pegar esse top model e transformar ele num lutador, que a gente brinca, num cara musculoso de academia lá. Então eu tenho que pegar ele e fazer isso. Como que a gente faz isso? Volta lá atrás, dieta de alta energia, alta proteína desde o início de vida desse animal. A gente tem que evitar que esse animal fique pernalta, fique grande demais, e a gente consegue fazer isso oferecendo dietas de alta energia. O que a gente sabe, ou o que a gente tem como ideia nesses animais no confinamento? São animais que têm um requerimento energético maior. Então, por mais que a seleção do holandês ela tenha sido muito bem feita, a gente tem que lembrar que ele não está sendo selecionado para ganhar peso. Ele vem sendo selecionado para produzir leite. Então, são animais que têm um tamanho de órgãos maiores. Ele tem um fígado maior, tem um coração maior, tem um pulmão maior. E aquilo requer energia só para manter aquilo. Então, são animais que têm um requerimento energético maior do que os animais de raça de corte. Eles são animais que chegam antes no confinamento, então são animais que vão ter um aumento no dia de coxo. O animal, por ter um requerimento energético maior, ele vai comer mais para ganhar a mesma quantidade de peso, então o consumo de matéria seca dele vai ser um pouco menor. E a gente tem algumas evidências não científicas, mas evidências práticas, e é uma área que eu pretendo desenvolver pesquisa nos próximos anos, que o animal holandês ele consome mais água. Então, esse é um ponto muito importante. A gente já está começando a olhar com mais carinho para a água. Por muitos e muitos anos, a gente colocou a água ali no escanteio e tem muito campo para ser feito. Mas a gente vê que os animais de origem leiteira, eles vão beber mais água, eles vão urinar mais, isso vai requerer uma maior manutenção das baias, eu vou falar disso também. Então, são alguns pontos que a gente tem que estar atento aí quando a gente está tratando de animal holandês aí também. Na fase de terminação, então a gente falou da fase de cria do animal holandês, do calf ranch. O que faz na fase de terminação?
Vou voltar de novo, esse ponto eu vou voltar nele várias e várias vezes, dietas de alta energia, dieta de alta energia, dieta de alta energia. Então, a gente quer fazer com que esse animal, que chega lá no confinamento com 130 quilos, a gente termine ele com aproximadamente 650 quilos por aí, tá? Uma grande vantagem desses animais que eu recebo no meu confinamento é que pelo fato de esse animal ser exposto ao grão muito cedo, já no segundo dia de vida ele já tem um pouquinho de grão na frente dele, quando ele chega para mim no confinamento, ele já chega adaptado. Tá? Eu não preciso fazer uma dieta de transição, não preciso fazer uma dieta de adaptação, porque é um animal que já chega adaptado. Isso aqui é só um protocolo de recepção que a gente tem no nosso confinamento, nem todos os confinamentos trabalham assim, não, a gente trata para parasita, dá um boost de vitamina nele e um antibiótico, já no primeiro dia que a gente recebe esses animais no confinamento, para tentar evitar um pouco de doença respiratória, que esses animais consigam ter um começo aí já com o pé direito, já chegando no confinamento. São animais que exigem, de novo, assim como todo confinamento, né? A gente tem que estar todo dia fazendo secagem diária desses animais. Todo santo dia a gente tem que estar lá checando esses animais, observando. Ele é um animal, por ter o contato com humanos muito próximo, a gente brinca que ele esconde muito bem a energia. São animais muito gregários. A gente vê no fundo da baía, todos os animais juntinhos lá, tá aqui, tem uma sombra aqui, onde que eles estão ficando, mas não estava tão quente. Mas eles ficam muito juntos, tá? Às vezes, o animal de corte, principalmente o animal Nelore, não vou dizer que é fácil, mas às vezes é menos difícil a gente detectar a doença, porque se a gente chega e tem um animal escanteado lá, a gente já sabe que aquele animal não está certo. O animal holandês, eles gostam de ficar muito juntos, eles se agrupam muito. Então, às vezes, ele acaba escondendo um pouquinho a doença, então a gente tem que ficar com o olho bem treinado nesse tipo de animal. São animais que, quando a gente compara o animal castrado aqui dos Estados Unidos, o Angus, com o animal holandês, ele tem uma sodomia maior. São animal, a gente brinca, isso aí parece que é bobeira, né? Mas são animal que tem um índice de suicídio maior no confinamento do que animal de corte. É um animal muito curioso, animal que ele acaba destruindo a sua instalação, dependendo de como for, tá? Então, a gente tem que estar bem atento com isso. Eu não deveria ter colocado um vídeo que eu fiz esses dias, eu cheguei e tinha um animal preso, com a cabeça presa aqui nas baias, outro dia cheguei ele preso aqui embaixo, então, assim, ele é muito curioso, ele vai enfiar a cabeça dele num monte de lugar, então tem que tomar cuidado com isso, porque o índice é um dado, de novo, é um dado prático, um dado que não tem como a gente medir isso, mas o índice de suicídio de animal leiteiro ele é maior que de corte. Pelo fato, e isso já começa a afetar também na manutenção de baia. Então, um animal que você vai ter que estar, porque ele vai comer. Lá na Pensilvânia, a gente trabalhava com muita fazenda de leite antiga, e às vezes o pessoal convertia um barracão de leite para corte e muita coisa de madeira, e os animais comiam muito aquilo, destruía tudo aquilo mesmo. Então, assim, isso já faz com que você tenha uma maior manutenção, mas também o fato daqueles animais tomarem mais água, é um animal que vai urinar mais. Então, a gente chega aqui, por mais que lá na região que eu trabalho, nós temos 100 milímetros de chuva por ano, a gente vai chegar aqui nessas baias, essa época do ano, vai estar bem úmido, vai estar bem molhado, porque você tem um animal urinando lá todo dia em cima dessa baia. Então, vai requerer um requerimento de espaço de baia, geralmente é um pouco maior do que os animais de corte aí. A gente tem que evitar a superlotação nesses campos aí. É um animal que vai muito bem em climas quentes, tá? Onde eu moro hoje, não é raro, nós temos dias de 44 graus, 45. No dia que eu cheguei, há um ano atrás, em agosto do ano passado, eu cheguei a pegar 51 graus, tá? Então, é um clima muito quente, só que os animais leiteiros vão muito bem nessa região. O animal que tem uma capa de gordura um pouco menor, ele consegue dissipar bastante aquele calor um pouco mais fácil que as raças tradicionais de leite. E isso é uma pergunta muito grande que a gente está tendo agora, com a introdução desses machos leiteiros nas vacas, desses machos de corte, perdão, nas vacas leiteiras, a gente está um pouco perdendo essa adaptação que o holandês criou nos climas muito quentes nossos lá, tá bom? E isso pode trazer uma pergunta que cruzar com raça de corte é bom ou é ruim?
Então, é sempre o depende, né? A gente precisa avaliar, cada caso é um caso, cada sistema é um sistema, mas é uma coisa que está gerando uma consideração quando a gente só fala sobre isso. Mas, no geral, assim, o que eu quero dizer aqui, são animais que vão muito bem em regiões quentes, pelo menos aqui nos Estados Unidos. E eu não tinha essa noção até que eu comecei a aprender a trabalhar com esses animais. Às vezes a gente pensa no animal leiteiro, um animal muito debilitado, muito fraco, mas isso é porque não é a culpa do animal, é porque como aquele animal foi criado, como aquele animal foi tratado. Se a gente der as mesmas condições que a gente dá para o animal de corte, principalmente de raças europeias, aqui eu não estou comparando com o zebu, eles são animais, se a gente der as mesmas condições, são animais que vão muito bem em regiões de climas quentes. A consistência, dois pontos principais, e acho que no meu último slide eu volto nesse ponto. Dietas de alta energia, consistência desses animais. São animais que têm um requerimento muito previsível. A gente faz um ajuste, eu falei, ele tem o requerimento energético um pouco maior, a gente ajusta as equações aproximadamente 8 a 10% maior de mantença. Quando você faz esse ajuste nos requerimentos do NRC aqui dos Estados Unidos para 8%, a gente consegue predizer o quão aquele animal vai ganhar no confinamento de maneira muito acurada. A gente consegue fazer isso de forma muito acurada quando a gente já faz esse ajuste aí. E, de novo, são animais que têm uma consistência muito grande. Às vezes a gente vai pegar os dados de abate de um grupo de animais holandeses e a gente vai ver que teve diferença muito grande no peso de carcaça daqueles animais. Você fala assim, Pedro, você está falando que os animais são muito consistentes. Aí eu peguei meus dados de abate aqui, eu tenho animal com uma diferença muito grande de peso. Por que isso? Porque são animais que ficam 330 dias de coxo. Então, ao longo de 330 dias, se eu tenho animal que está ganhando 5 gramas a mais que o outro, ele chega lá no final, ele vai ter uma diferença no peso de carcaça. Só que eles são animais que, por 5 gramas só de diferença é muito pouco. Então, a gente consegue predizer o quanto aquele animal vai ganhar de forma muito acurada, basicamente fazendo um ajuste aí nas equações de predição aí de ganho de peso. Tá? Aqui só um exemplo de duas regiões dos Estados Unidos. A gente tem o meio oeste americano, que é lá onde eu fiz meu mestrado, uma região um pouco de leite, e a gente tem o sudoeste, o deserto sudoeste, que é onde eu moro, que é onde que tem os sistemas que a gente chama de calf-fed holandês. No meio oeste americano, eles já fazem mais o sistema de recria, os animais chegam no confinamento um pouco mais pesados, e eles ficam aproximadamente 220 dias de coxo no confinamento. Então, a gente vê que é uma dieta que tem menos energia, e o ganho de peso também é um pouco menor do que na minha região, com a eficiência alimentar um pouco mais baixa, e eles também abatem os animais um pouquinho mais leves. Na região onde eu moro, de novo, animais chegam com 130 quilos aproximadamente, acima de 300 dias de coxo, então é um período muito longo, os experimentos nossos são experimentos muito longos, só que é uma dieta com muita energia, dieta com milho foculado, dieta com baixa quantidade de feno, dieta com gordura, dieta com melaço. Então, a gente trabalha com muita energia na dieta, só que a eficiência alimentar desses animais ela é muito melhor que na outra região, tá? E a gente acaba também abatendo um pouco mais pesado os nossos animais lá. Então, às vezes as pessoas pegam e perguntam, Pedro, qual que é o animal macho leiteiro ideal? Como que eu vou produzir esse animal? Então, esse animal vai ser um animal que vai ter aí perto dos seus 650 quilos de peso final. O rendimento de carcaça dele, ele é um pouco menor do que da raça de corte. A gente lembra, esse animal não tem sido selecionado para ganhar peso, esse animal tem um tamanho de órgão maior, então o rendimento de carcaça dele é esperado que seja menor que o animal de corte, tá? O animal de corte aqui nos Estados Unidos ele vai chegar aí seus 63%, às vezes mais, às vezes menos. A gente geralmente conta que o macho holandês nosso aqui, ele tem um rendimento de 1,5% menos do que a raça de corte. Esse USDA Yield Grade que a gente fala aí, isso é uma nota que eles dão na carcaça que estima a quantidade de carne daquela carcaça em comparação de produção de carne mesmo. Quanto que eu posso tirar de carne daquela carcaça? Quanto maior o número, mais gordura. Se existe um toalete maior, pior para o frigorífico. Quanto menor a nota, melhor para o frigorífico, menos toalete, e ainda assim boa.
menor assim, não muito baixo também, porque ele não vai ter capa de gordura daquele animal. Mas o ideal que a gente busca é geralmente 3. E o holandês, a gente consegue levar esse animal muito pesado, com menos gordura, capa de gordura, menos gordura subcutânea. Isso vai facilitar até para o confinamento, para o frigorífico. Nesse aspecto específico, o animal holandês ele é muito bom para o frigorífico. Então a gente vai estar aí, só convertir para o sistema brasileiro, só para o pessoal ter uma noção que a gente vai levar esse animal muito pesado. São animais aí que a gente vai abater aí perto de 26,5 arroba. Só que a gente tem que lembrar também que o rendimento de carcaça é um pouco maior aqui nos Estados Unidos. E não, a gente não pode comparar, isso é uma coisa que eu sempre fiquei na minha cabeça, eu ficava assim, por que existem vários fatores que afetam o rendimento de carcaça, né? Mas por que o rendimento no Brasil ele é menor? A gente sempre fala assim, mas lá nos Estados Unidos o rendimento é muito alto. A gente tem que lembrar, o rendimento de carcaça aqui nos Estados Unidos, muitas vezes ele é calculado com a gordura pélvica. Então no Brasil a gente retira isso. Então o peso da carcaça aqui nos Estados Unidos ela vai ser maior, não animal pesado, genética diferente, maior dia de coxa, tudo isso. Só também porque ela é feita, o toalete desses animais no frigorífico, ele é feito de forma diferente no Brasil, a gente tem que lembrar disso. Mas só para exemplificar aí o peso desses animais. Eu falei das plantas frigoríficas aqui, só para o pessoal ver que existem algumas plantas frigoríficas específicas que somente recebem animais holandeses, existem algumas que não recebem animais holandeses para nada. Tem uma planta do JBS no Texas que eles não querem animais holandeses. Por que disso? Aí a gente podia ficar uma apresentação aqui só conversando disso aí. Existem muita controvérsia, mas o motivo falado é que os animais holandeses são animais muito grandes, de um comprimento de carcaça maior, e aí, quando começou a produzir esses animais, começou a ter muito problema da carcaça, do trilho do frigorífico não ser tão grande para a carcaça do animal. E aí estava tendo muita lesão em carcaça, movendo no trilho daqueles animais. Mas tem gente que fala que isso não é verdade, tem gente que fala que é jogo de marketing. Isso aí eu só trouxe para poder mostrar para vocês que não são todas as plantas que recebem machos leiteiros, e algumas plantas têm requerimentos específicos. Algumas querem um animal mais pesado, como essa do JBS, o animal tem que ser no máximo com 700 quilos, o que não é difícil você ver animal holandês acima de 700 quilos, só que existem algumas outras plantas que querem esses animais acima de 630 quilos, eles já querem os animais mais pesados. Algumas exigem alguns contratos, outras não, algumas têm que ter peso, outras não, só para poder mostrar aí para vocês que existe isso aqui nos Estados Unidos com o macho leiteiro também. Qualidade de carne do macho leiteiro. Sempre uma pergunta. Pedro, eu não associava o macho leiteiro com a carne de qualidade antes de vir para os Estados Unidos, antes de começar a trabalhar com macho leiteiro. Eu mudei esse conceito, porque de todos os grupos que eu já trabalhei com macho holandês, comecei lá em 2016, a gente começou a trabalhar com esses animais, todos os grupos que a gente abateu, nós tivemos, aqui nos Estados Unidos, lá no comecinho eu falei, tem as classificações, né? Então a gente tem Prime, Choice, Select, Standard, que são as mais baixas aí. E acho que essa apresentação toda da gente, o título fala de produzir carne de qualidade, bezerro de qualidade, e essa é uma das coisas principais que eu descobri depois que eu comecei a trabalhar com macho leiteiro. Então, a gente tem o Prime, que é o top, só que 2% só da carne nos Estados Unidos, ela vai para o Prime. Tá? Por que acontece? Se eu tratar esse animal por um período muito longo para produzir marmoreio, e essas classificações, ela é baseada muito na idade do animal e no marmoreio do animal, quando gordura tem na carcaça. Se eu levo o animal muito pesado, por mais que ele vai estar depositando aquela gordura intermeada, o marmoreio, ele também vai pôr capa de gordura. E lembra que eu falei que tem desconto por excesso de capa de gordura? Quando a gente faz isso? Então, os animais holandeses, eles têm uma nota de qualidade da carcaça muito boa, porque eles conseguem colocar muito marmoreio sem colocar muita capa de gordura. Então, de todos os grupos que eu trabalhei até hoje, todos os grupos tiveram 80% ou mais dos animais foram para choice. Então, são animais que produzem carne muito boa. Por isso que a gente fala que carne Prime nos Estados Unidos, 1/3 vem de macho holandês. Então, se a gente pegar a raça específica,
a raça holandesa é a raça que mais produz carne prime nos Estados Unidos. Tá? Pura, a raça pura. É claro, o Angus é a maior raça nos Estados Unidos. Só que tem muito cruza com outras raças também aqui nos Estados Unidos. Mas se a gente pegar a raça pura, o holandês é o que mais produz carne prime nos Estados Unidos. E eu não tinha essa percepção, não linkava a qualidade de macho holandês com qualidade de carne. A gente teve uma apresentação essa semana, o professor falando só disso, e trazendo outras vantagens até. Até então, até essa semana, eu sempre, o meu trabalho é falar que o holandês não é pior que o Angus. A gente nunca viu isso. Os trabalhos desses professores, eles já estão mostrando alguns dados que o holandês está parecendo ser melhor do que o Angus. Eu perguntei, eu quero ver esses dados publicados, mas foi uma apresentação que eu vi essa semana. Já está tendo uma percepção do consumidor um pouco maior quanto a esse tipo de carne também. Então, é algo aí para a gente observar, talvez, para a gente trabalhar no futuro, que esse animal bem tratado, com aquelas dietas de alta energia, alta proteína, a gente consegue produzir carne de alta qualidade. É isso que eu quero trazer. Tem um problema na carne do holandês, e é isso que eu vou falar. Achei que era o próximo slide, mas daqui a pouco eu vou trazer isso de novo, que é o formato do contrafilé. Isso aqui são algumas outras considerações quando a gente fala de carcaça, é que pro frigorífico, às vezes é muito bom esse animal, porque às vezes é um animal que nunca recebeu nenhuma marca, nenhum tipo de marca. Então o couro dele é um couro limpo. Então isso às vezes é até bom pro frigorífico. Tem a questão do menor rendimento de carcaça, que a gente já falou, o animal tem órgão maior, a musculatura um pouco menor, fígado maior, então o rendimento de carcaça acaba sendo menor. E um dos problemas que eu falei ali é a área do ouro de lombo. A área do ouro de lombo, ou contrafilé do holandês, ela é menor, tá? Ela é menor que quando a gente compara com a raça de corte. E além disso, tem um formato diferente. Então aqui se eu perguntar para vocês, a gente hoje está começando a ver o contrafilé que a gente fala, que a gente fala ribeye, mas nós temos um Angus e o holandês aqui. E é muito fácil saber qual é o holandês, que é esse da direita aqui, pelo simples fato que ele tem uma forma mais retangular, tá? Ele é um pouco retangular, o formato dele é diferente. Então, muitas vezes, o consumidor americano, ele quer comprar um contrafilé que é redondinho, contrafilé que a gente fala tem um formato de uma bola de futebol americano. Quando ele vai no mercado e ele vê esse contrafilé retangular, as pessoas que não sabem disso, muitas vezes não querem comprar porque eles acham que é um corte diferente. Eles não associam aquilo com o contrafilé. Então, pode ser que tenha uma percepção do mercado pior, mas é simplesmente pelo formato disso. Já existem algumas empresas no JBS, uma delas, a Cargill, tem muitas plantas frigoríficas aqui nos Estados Unidos, que eles estão congelando essa peça e fazendo e empurrando ela e fazendo o formato dela mudar. O quão isso é sustentável, se a hora o consumidor pegar, abrir e que vai desmanchar, se jogar na panela que não vai sustentar, mas para o consumidor que está comprando talvez seja uma alternativa. Um ponto positivo do holandês e a área do contrafilé menor é que com o aumento do tamanho da carcaça, aumentou muito a área de contrafilé desses animais. Aqui nos Estados Unidos, quando o pessoal vai em restaurante, eles sempre compram por peso. Eu quero um bife de 250 gramas, eu quero um bife de 300 gramas. Os restaurantes vendem a comida por peso aqui, restaurante de alta qualidade. O que acontece? Se a gente tem um aumento na área do contrafilé, para eu cortar 200 gramas, eu vou ter que cortar aquele contrafilé mais fino. E aqui, a carne mal passada ela é muito apreciada nesses restaurantes de alta qualidade. E acredito que é o certo a se fazer com esses animais de alta qualidade. Mas o que acontece quando a gente aumenta a área do ouro de lombo desses animais e corta aquela carne mais fina? Para a gente atingir o ponto ideal de fazer aquela carne, ele vai ser um contrafilé um pouco mais fino. Então, o ponto mal passado que a gente gosta, ele vai ser menos mal passado porque é mais fino. Então, o holandês, por ter aquela área de ouro de lombo um pouco menor, ele tem atraído muita atenção de restaurantes de alta qualidade aqui nos Estados Unidos. De novo, marmoreio igual ou melhor que o Angus, muito bom, desses animais que ficam muito tempo no coxo. De novo, animal puro holandês, dietas de alta energia, densa em nutrientes,
por 330 dias de coxo, vai ter um marmoreio fenomenal. Então, por ele ter essa característica de qualidade muito boa e uma área de odilon um pouco menor, os restaurantes apreciam muito a carne de holandês. Porque no restaurante o consumidor não vai querer ver se está um formato X ou Y ou daquele da carne. Ele vai querer ver o prato dele pronto, bonitinho, e, se possível, mal passado, que é como o pessoal geralmente gosta aqui. Para finalizar, eu só vou trazer um tópico que tem crescido muito aqui, e a gente tem começado a trabalhar muito, que é o que a gente chama de Beef on Dairy, que eu estou começando a aprender sobre isso também. Não, tem muita gente, a gente discutiu muito isso essa semana aqui nos Estados Unidos. Quais são as melhores estratégias? Beef on Dairy não é uma coisa nova aqui nos Estados Unidos, não é algo que nunca ouvi falar, não, sempre muitas fazendas de leite geralmente tem, assim, aqui não é raro a gente ter um boi de corte lá no meio das vacas, a vaca que não emprenhou nem as primeiras 3 vezes, às vezes ele solta com um touro lá, porque a coisa mais importante de uma fazenda leiteira, uma das coisas mais importantes, é fazer aquela vaca ficar prenha. Então, se eu não conseguir fazer com touro de leite, das inseminações, eles colocam um touro de corte, só que isso foi feito no passado de maneira muito desorganizada. Por que a gente está falando de novo disso? Às vezes a gente conversa com a pessoa e fala assim, não, isso aí já tentaram fazer no passado, não deu certo, não vai funcionar. Por que a gente está voltando a bater nessa tecla? Um dos principais motivos, o avanço na utilização de sêmen sexado e teste de genômica aqui nos Estados Unidos. Então, eu consigo selecionar as minhas melhores vacas leiteiras e selecionar aquelas vacas com maior potencial de produção, e eu consigo colocar um sêmen naquela vaca que vai ser um sêmen que vai produzir uma novilha. Então, eu consigo produzir uma novilha naquela vaca de corte, uma novilha que eu já sei como ela é testada, eu já sei o potencial de produção, e eu sei que aquela vaca, se eu colocar um sêmen sexado, eu vou conseguir produzir uma novilha muito boa. A taxa de concepção do sêmen sexado muito melhor que a gente tinha no passado também. Então, eu selecionando, eu consigo fazer isso. O pessoal fez muito isso. O que aconteceu? Superpopulou a produção de novilha nos Estados Unidos. É muito caro a gente criar uma novilha leiteira aqui nos Estados Unidos hoje. Na Califórnia, o custo de criar, emprenhar e ter essa novilha no ponto de parir, hoje, é aproximadamente $2.000. Se eu for vender uma novilha prenha para qualquer fazenda comercial de leite lá na Califórnia, eu vou vender por $1.100. Então, eu vou tomar um prejuízo quase de 50% do custo, eu vou tomar um prejuízo naquela fêmea se eu não for utilizar ela. Tá? Então, assim, o pessoal está querendo recriar menos, a gente teve uma superpopulação, o que eu vou fazer com aquele animal que me dá prejuízo? Então, aí surgiu a oportunidade, melhorou taxa de concepção de sêmen sexado, está tendo uma superpopulação de novilha. O que a gente faz com as outras vacas que a gente não quer selecionar, mas são vacas produtivas, vacas boas? Vamos colocar o macho leiteiro. E aí essa pergunta, o que a gente quer produzir com isso? Tá? Isso é tudo que eu acabei de falar, eu falei antes de passar o slide, mas é um excedente de novilha, melhor de teste genômica. A meta é adicionar valor. Eu estava produzindo um macho holandês e agora eu posso produzir um macho leiteiro. O que é muito importante, assim? A gente tem que lembrar que a gente tem que produzir hoje algo mais do que um macho meio cruzado Angus, tá? Essa cruz a gente começou a fazer já tem aproximadamente uns 4 anos. A gente olha os dados de sêmen dos Estados Unidos. A venda de sêmen de macho nos Estados Unidos, de macho de corte, a venda de sêmen de corte dos Estados Unidos, ela mais que dobrou nos últimos 4 anos. E isso tem sido feito muito por utilização de sêmen nessas vacas leiteiras, tá? E a gente correlaciona. Mas o que a gente tem que lembrar? Qual que é o melhor touro? Qual que é a melhor raça para a gente utilizar nessas vacas? A gente não sabe ainda, tá? Se a gente está produzindo algo que não está tendo bonificação, a conta é difícil de fechar. Hoje é o que a gente mais discutiu. Hoje, quem ganha dinheiro vendendo macho leiteiro, macho de filho de boi de corte nos Estados Unidos, essas fazendas, é a fazenda de leite. O que acontece? O animal que é 100%
holandês, ele vai ser vendido aproximadamente $50. O animal que tem um sangue de corte, ele vai ser vendido aí por seus 200, chegando até $250. Então, tem aproximadamente $200 de diferença. O rapaz, o dono fazendeiro daquela fazenda de calf ranch, da fazenda de cria de bezerro holandês, ele vai pagar mais caro. E eu conversando com alguns fazendeiros, eles falaram assim, Pedro, hoje eu ganho dinheiro no macho, a fêmea me dá prejuízo, porque ele tem que vender aquela fêmea mais barata para o confinamento. Então, assim, pro calf ranch a conta está empatando. Pro confinamento, que também vai ter que pagar mais caro para aquele animal, e não está recebendo bonificação daquele animal, porque não vai entrar no programa de Angus especial, porque ele não é Angus. Ele não vai ter, existe um programa especial. Existem alguns programas especiais de holandês. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E outra coisa, que muitas vezes o pessoal está usando o sêmen mais barato que tem no gado de corte. O sêmen que já está lá, que a gente fala que já estava lá no tanque, já tinha muito tempo, as empresas estão soltando aquele sêmen. Então, a gente está usando de forma muito desordenada, sem ter estudado quais são as melhores raças e quais são os melhores touros dentro de cada raça, que tem uma variação muito grande. Então, que tipo de animal que a gente quer produzir? Essa aí é uma foto de alguns animais cruzados, um todo pintado, um todo preto e o holandês no meio. Eu conversando com o pessoal do JBS, eu cheguei e falei assim, qual que é a melhor raça que vocês têm hoje para colocar no holandês? O rapaz que comprava gado, a gente falou assim, o holandês. O holandês puro hoje é o melhor cruzamento que tem, porque ele é consistente, porque eu sei que eu estou pegando, lembra? Consistência, evolução genética desses animais, ele é consistente, por mais que ele tenha aquele formato diferente que ele tem, eu sei que eu vou pegar. Aqui, só para terminar, são algumas pesquisas que a gente tem feito aqui no nosso centro. A fase de crescimento, depois que esse animal chega no confinamento, é uma fase muito importante. Esse animal vai chegar no nosso confinamento com 130 dias. Os primeiros 4 meses de vida desse animal é uma fase crítica. A gente tem que, por mais que o animal esteja comendo bem, muitas vezes ele não consegue atingir o requerimento de proteína, principalmente. Então, é uma fase que a gente tem tentado criar estratégias para poder atender o requerimento dos animais. Já fizemos experimento com diferentes níveis de inclusão de proteína, diferentes utilização de aminoácido protegido. Existem alguns dados interessantes aí, mas é o que a gente precisa fazer mais pesquisa. A gente tem feito pesquisa com alguns óleos essenciais para adicionar na dieta. Na Califórnia existe uma pressão grande do público para diminuir a utilização de antibiótico na dieta desses animais, então pode ser que o óleo essencial entre aí como alguma alternativa. Estresse térmico é algo muito grande, a gente está tentando aí, como eu falei, não é raro ter 44 graus, 45, acima de 40 graus onde a gente está hoje. Então, o estresse térmico é algo que a gente tem buscado alguns aditivos, então no futuro a gente vai ter pesquisa para mostrar sobre isso aí. E o futuro, o que a gente quer fazer é tentar entender qual que é a melhor raça que tem para ser utilizada nessa vaca de leite e quais são os melhores touros dentro de cada raça, tá? E também pesquisar o quão aquele primeiro dia de vida, aquela primeira semana de vida daquele animal macho leiteiro vai afetar no crescimento de vida daquele animal como um todo. Então, pessoal, isso é uma visão geral. Espero que tenha trazido para vocês alguns pontos para refletir, para ver o que a gente está fazendo aqui hoje, que a gente pode implementar no nosso sistema brasileiro. É mais para instigar, para gerar discussão e ver o que a gente faz aqui hoje que a gente pode aplicar aí no Brasil. Então, o rebanho leiteiro, ele representa 20% da produção de carne aqui nos Estados Unidos. De novo, são animais que têm um desempenho muito previsível, não é difícil tratar desses animais, não é difícil prever o quanto eles vão ganhar, porque aquela consistência genética, a gente sabe, a gente tem feito isso. O animal produz uma carne bovina de altíssima qualidade, e nem sempre a gente associa isso ao macho holandês, mais especificamente, e é um animal que tem um requerimento muito, muito grande. Então, algo que eu já cansei de falar aqui, a gente tem que trabalhar com dietas de alto teor de energia para esses animais. É algo que a gente tem que trabalhar. A gente tem que, senão eu brinco, o animal vai ficar parecendo comigo. Eu não quero isso, eu quero esse animal fortinho, troncudinho, e mesmo assim ele ainda vai ser grande para produzir uma carne de alta qualidade.
Eu queria agradecer mais uma vez ao convite da Futura, pessoal do CMC. A gente trabalha com muita pesquisa aplicada e com muita extensão. Minha vaga aqui hoje é 75% de extensão, e é isso que eu trabalho. Eu tenho esse contato direto com o produtor, a gente busca ter isso. Forte abraço, se cuidem aí, fica com Deus. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.